Nosso projeto de hoje é esse lindo porta-celular de corujinha. Ele tem essa alça, que fica mais fácil para carregar. Ele tem um botão que é um colchete, que eu vou mostrar para vocês, que é bem simples de colocar. Ele é forrado também. Forrado, mas ele é bem fácil. Vocês vão ver que ele é muito fácil, muito rápido de fazer. Vocês podem fazer para vocês mesmos utilizarem no dia a dia. E podem fazer para presentear também, que é um ótimo presente. Ou até mesmo para vender. Para fazer nosso porta-celular, na parte principal nós vamos cortar 2 vezes 16 por 12 e no forro também 2 vezes 16 por 12. A alça do nosso porta-celular nós vamos cortar 30 por 5 e a aba nós vamos cortar 10 por 7. A manta acrílica nós vamos cortar com 18 por 14. Nosso primeiro passo vai ser estabilizar a manta acrílica no tecido principal. Então, nós vamos pegar a manta, colocar o tecido principal em cima da manta. E agora, nós vamos passar uma costura zigue-zague em toda a volta do tecido principal para estabilizar a manta acrílica no tecido principal. Agora, pessoal, aqui eu passei a costura zigue-zague em toda a volta e esse aqui eu já fiz a limpeza. Tem que prender com alfinete o tecido junto com a manta, para ficar mais seguro. E aí, depois que passamos a costura zigue-zague, é só cortar em volta, tirando essa sobra de manta. Pessoal, a nossa alça, nós vamos passar ela primeiro, antes de costurar, para poder vincar. Nós dobramos ela ao meio e passamos. Depois, dobramos o lado até o meio, passamos novamente. E dobramos o outro lado até o meio, passamos. Depois dobramos outra vez até o meio e passamos. E alfinetamos. Alfinetamos. E agora nós vamos passar uma costura bem nessa beiradinha. Pode ser uma costura reta ou então uma costura decorativa, como vocês preferirem. Eu vou passar uma costura decorativa. Aqui, pessoal, já passei a costura decorativa na alça. Nós vamos reservar nossa alça e agora nós vamos costurar nossa aba. Nós vamos pegar a aba, dobrar ela ao meio. E aqui, como ele tem esse desenho da corujinha, e eu quero quando fechar esse desenho fique correto, assim, então eu deixei marcado aqui onde eu vou passar a costura. Nós vamos fazer uma costura em L. Começa aqui e termina aqui. Aqui, pessoal, já passei a costura, como vocês podem ver. Vamos desvirar a nossa aba. Primeiro nós cortamos aqui um pouco o canto, com cuidado, para não cortar na costura. Para não ter muito tecido na hora que desvirar. Desviramos a nossa aba. E agora nós vamos passar uma costura em volta da aba. Primeiro nós acertamos.
Esse canto nós podemos acertar com alfinete, tendo sempre cuidado para não descosturar. Agora, nós vamos passar uma costura desse lado e aqui embaixo. Aqui, pessoal, eu já fiz a costura, eu pespontei aqui, dos lados e embaixo, como vocês podem ver. A alça, eu peguei e já costurei ela aqui, junto com a aba. E agora nós vamos pegar uma parte do tecido principal, sempre tomando cuidado para a costura ficar assim, né? Correto? E nós vamos pegar aqui, achar um meio, fazer um pique bem pequeno, só para saber onde é o meio aqui, correto? Vamos pegar essa aba e colocar ela aqui no meio também. Vincamos com a unha para marcar. E colocamos aqui. Agora, nós alfinetamos. Vamos levar para a máquina e passar uma costura bem aqui para segurar essa aba junto com a parte principal e junto com a alça também. Aqui, pessoal, passei a costura segurando a aba e a alça. Agora nós vamos pegar o forro. Nós vamos colocar direito com direito. Esse tecido é liso, então tanto faz, posso colocar de qualquer lado que vai ser a mesma coisa. Vamos colocar aqui, vamos alfinetar. Vamos passar uma costura aqui, um pé de máquina, nas duas partes, tecido principal e forro, uma costura nessa parte de cima. Aqui, pessoal, passei a costura com pé de máquina, prendendo o forro no tecido principal. Agora nós vamos abrir as duas partes e vamos dobrar tecido, parte direito com direito, né? Nós vamos colocar aqui um alfinete bem na costura. Dos dois lados, para ficar bem certo aqui, costura com costura. E agora, nós vamos passar uma costura desse lado, dos dois lados. Vamos fechar aqui a parte de baixo, cuidado com a alça para não pegar, nós dobramos a alça. Alfinetamos aqui. Aqui na parte do forro, nós vamos marcar um X, para lembrar que nós temos que deixar uma abertura para desvirar depois, de 4 dedos. Aqui, pessoal, passei a costura já dos lados, embaixo. Só deixei essa parte aqui onde eu marquei o X sem costurar. Retiramos o alfinete e agora vamos desvirar o nosso porta-celular. Mas antes vamos cortar um pouco aqui das pontas, para não ficar com excesso de tecido depois que desvirarmos. Agora vamos desvirar. Nosso porta-celular está quase pronto.
Ele é bem fácil de fazer. Nós viramos. Vamos acertando devagar. Não precisa ter muita pressa, porque senão não fica muito bom. Tem que fazer com calma. Mas o porta-celular é bem rápido de fazer, porque ele é muito fácil. Aqui os cantos nós acertamos com alfinete, sem pegar na costura. Acertamos. Essa parte do forro onde deixamos a abertura, aqui, nós vamos, é só acertar aqui, alfinetamos, nós vamos costurar aqui ou com pontos invisíveis à mão ou na máquina. Eu vou passar a costura na máquina porque fica mais seguro do que a costura na mão, mas pode ser também feito à mão, com pontos invisíveis. E depois que costurarmos aqui, essa parte do forro, nós colocamos ele pra dentro, acertamos aqui, bem certo. Vamos passar um ferro aqui, para poder assentar o forro aqui dentro do porta-celular, da parte principal, né? Dentro da parte principal. E aí, nós vamos passar uma costura aqui, pé de máquina, toda essa volta, segurando esse forro aqui dentro da parte principal. Pessoal, quando vocês forem pespontar, aqui tem que lembrar de deixar essa parte aqui da alça e a aba levantar e depois pespontar, desse jeito como eu coloquei aqui. E o que eu fiz também foi colocar a linha vermelha em cima e embaixo eu deixei na bobina a linha verde, porque eu quero que no forro não apareça a linha verde, quero que apareça a linha vermelha da mesma cor do tecido. Aqui, pessoal, eu pespontei já toda a volta do porta-celular. Aqui no forro, eu fechei aquela abertura com um ponto na máquina, costura na máquina mesmo, da mesma cor com a linha vermelha também, da mesma cor do forro, bem na beiradinha. E agora, eu vou, para terminar nosso porta-celular, vou pregar um colchete aqui. Vocês podem colocar um velcro, um botão, da preferência, né, de vocês. Eu vou colocar o colchete, que é mais fácil pra mim. Ele vem assim, é só tirar aqui e coloca uma parte aqui, a outra aqui, costura com pontos mesmo na mão. Aqui, pessoal, coloquei já o colchete, costurei. Só uma coisa que vocês precisam prestar atenção na hora de costurar, para a costura não passar para o outro lado, aqui, para não aparecer a costura. Só isso. E está pronto o nosso porta-celular. Agora é só guardar o celular. E pronto. Muito fácil, muito rápido. Já podemos utilizar o nosso porta-celular.
Obrigada. Até o próximo vídeo.